Pedro Parreira vem enquanto representante aqui da Direção-Geral dos Assuntos Culturais dos Açores, filho dos Açores, tendo nascido na Ilha Terceira e trabalhando em todas as suas ilhas ao longo dos anos. É também um filho adotivo da cidade de Coimbra, onde se formou em Arqueologia e História, e onde iniciou a sua carreira profissional, que já passou por quase todo o território nacional. Desde 2013, trabalha com o Governo Regional dos Açores em Arqueologia, História, Conservação e Restauro e Patrimônio Material. Desde 2020, é coordenador técnico do projeto Mergulhar 2, foi também, nos últimos 2 anos, coordenador do Centro do Patrimônio Móvel e Material e Arqueológico dos Açores. Lembrando, doutor Pedro, até 20 minutos, tenha bondade. Muito bom dia a todos os presentes, a todas as pessoas que nos ouvem também através do Zoom. Desde já, porque a senhora moderadora disse-me antes de começarmos que ia ser bastante impositiva com os 20 minutos, eu não vou cumprir o protocolo todo, vão-me desculpar, mas dar as boas-vindas, não, dar os agradecimentos a todos os presentes, em todos os dignatários, em todos os vossos graus e qualidades, mas não posso deixar de deixar um obrigado especial ao IPC, na figura da doutora Ana Samira e toda a sua equipa, porque sem eles não seria possível a minha vinda aqui, que muito me honra e que me deixa, uma vez mais, de coração cheio por estar em Cabo Verde. É sempre um enorme prazer aqui estar. Trago-vos também esta mensagem e este abraço dos Açores, que é esta cultura macaronésica que nos une. É muito forte, é o Atlântico que, nas ilhas que atravessam gerações, atravessam continentes, nacionalidades e fazem de nós um povo irmão e, portanto, muito obrigado por me acolherem, como sempre, muito bem aqui em Cabo Verde. E, neste caso, numa ilha nova, porque eu ainda não conhecia Santiago e tem sido uma experiência muito boa. Dito isto, eu hoje vou-vos falar um pouco sobre uma prisão que não é o Tarrafal. E, desde já, quando foi feito este convite, eu avisei desde logo que, sobre o Tarrafal, longe de mim vir aqui ensinar alguma coisa, porque existem pessoas muito mais capacitadas para falar sobre o Tarrafal, tanto emocionalmente como academicamente, e, portanto, não me competeria. No entanto, o que me foi pedido foi falar-vos de uma realidade parecida, de uma realidade paralela ao Tarrafal, que é a realidade da prisão do Monte Brasil, de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, nos Açores. É uma realidade que tem, de facto, muitas parecenças com o Tarrafal no que concerne ao Estado Novo, mas que muito antes do período da ditadura de Salazar foi uma prisão com mais de 500 anos e que eu vos vou contar em traços gerais, dentro dos 20 minutos, um pouco dessa história e que, finalizando no tempo da ditadura salazarista e do tempo do fascismo, para que nunca nos esqueçamos, como aqui já foi dito por todos os dignatários da parte da manhã, que nós não queremos fascismo nunca mais. Antes de mais, rapidamente, se isto funcionar, rapidamente só dizer-vos que os Açores são um arquipélago com 9 ilhas, que têm mais ou menos 550 anos de ocupação humana. Não havia presença humana antes da chegada dos portugueses, portanto foram também ocupados nessa altura e tornaram-se hoje em dia uma região autónoma depois de terem sido província ultramarina e no tempo do Estado Novo eram equiparadas as ilhas adjacentes e as províncias ultramarinas, portanto os Açores de certa forma também viviam com uma boa parte das mesmas regras que algumas das colónias ultramarinas viviam. Hoje em dia são região autónoma e têm uma identidade muito própria que se destaca de Portugal continental, mas sempre com laços de fraternidade evidentes, como a senhora representante da Embaixada já sublinhou hoje, e muito bem, e agradeço as suas palavras. Eu vou-vos falar da Ilha Terceira. A Ilha Terceira é a minha ilha e, portanto, eu podia ficar aqui 20 minutos a falar sobre ela, mas vou evitar isso, mas não posso deixar de vos dizer que aquilo que leva-me a falar da Ilha Terceira em primeira instância é o facto dela ter sido, tal como Cabo Verde, uma parte do centro do mundo durante as descobertas e durante o período da globalização atlântica. Angra do Heroísmo, a cidade principal da Ilha Terceira, foi escala universal do mundo, conforme foi descrita à sua época. Todas as carreiras marítimas passavam lá.
desde as rotas da prata, as rotas da seda, todo o comércio transatlântico passava em Angra do Heroísmo. E isso fez com que Angra tivesse uma identidade própria de resistência e de mundividência, porque havia pessoas de todos os continentes a morar em Angra e havia ligações profundas entre todas essas comunidades que criaram uma identidade sua e que permitiu a Angra tornar-se um palco de resistência. E como nós sabemos, como a humanidade faz questão de nos ensinar a todos os anos e cada vez mais, quando há pessoas que resistem, há pessoas que tentam impor a sua vontade. E foi isso que aconteceu em Angra do Heroísmo praticamente desde sempre. As prisões políticas insulares, que é o tema que me parece ser de ligação entre o que eu vou falar aqui e o que os outros investigadores irão falar, são um mecanismo de controle e de repressão que não tem paralelo. As ilhas são escolhidas precisamente para que se possam fazer atos hediondos nas costas de quem mora nas metrópoles e nas costas de quem mora nos centros de controlo. E Angra também não foi exceção nesse sentido, ainda que, e sublinhando, fazendo justiça, o Tarrafal foi substancialmente mais fustigado pelo jugo das ditaduras e das colonizações. Mas vou-vos falar do Monte Brasil. E o Monte Brasil é o quê? Não é nada mais, nada menos do que uma das pontas da Baía de Angra. Angra é uma baía em meia-lua, que de um dos lados tem um monte, uma península, e do outro lado tem uma pequena enseada. E nesses dois pontos foram construídas fortalezas, fortificações para proteger aquela cidade, porque aquela cidade era o centro do mundo e era importante que fosse protegida tanto de inimigos externos como de piratas, corsários, etc. E, portanto, no início da colonização de Angra do Heroísmo, há a construção de pequenas fortificações neste Monte Brasil para a sua proteção. São fortes muito fraquinhos, que subsistem em ruínas apenas e que não serviram ao seu propósito, mas também não serviram por outro motivo. Logo a seguir ao começo da construção desses aparelhos, Portugal perdeu a sua independência. A Espanha agregou o reino português e viu-se a braços com resistência em alguns pontos do Império e viu-se a braços com a resistência em alguns pontos onde os portugueses estavam, onde a sua presença era sentida. Nomeadamente, houve 3 pontos principais que se revoltaram contra a Espanha: a cidade de Setúbal, em Portugal continental, a cidade de Ribeira Grande, na Ilha de Santiago, em Cabo Verde, e a cidade de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, nos Açores. E em resposta a essa revolta, o rei de Espanha, Dom Filipe, mandou erguer 3 fortalezas chamadas Fortalezas de São Filipe. E são essas 3 fortalezas que respondem a esses locais de resistência e a esses locais de revolução. Angra do Heroísmo e a prisão do Monte Brasil começou por ser Fortaleza de São Filipe. E, portanto, o primeiro propósito desta prisão foi a de se voltar para dentro. Os canhões do Monte Brasil estavam apontados à cidade de Angra do Heroísmo. E, portanto, a prisão do Monte Brasil começa por ser uma casa de guarda para proteger e aprisionar a cidade de Angra do Heroísmo. E, em simultâneo, também importa destacar que a prisão do Monte Brasil foi construída por presos. E, portanto, não deixa de ser de assinalar a ironia e a crueldade de colocar presos que vinham de outros pontos do Império Espanhol em galés e esperavam na Ilha Terceira para construir a Fortaleza de São Filipe. É uma prisão feita de presos. Tudo isto virou precisamente com a restauração da independência portuguesa. Em 1640, Portugal recupera a sua independência e em 1641, porque as coisas demoravam o seu tempo a atravessar o Atlântico, como ainda hoje demoram, é bom da verdade, em 1641, a internet caiu, mas eu vou continuar porque senão a senhora moderadora não me vai deixar fazer esta pausa. Em 1641, a restauração da independência chega aos Açores e chega a Angra do Heroísmo. E a prisão de São Filipe, no Monte Brasil, que era uma prisão que na verdade servia para aprisionar a cidade, tornou-se numa prisão para os espanhóis que lá estavam. Porque os portugueses elevaram-se contra aqueles espanhóis, fizeram um cerco à fortaleza e impediram que os espanhóis saíssem de lá para fugir. E durante 2 anos o Monte Brasil tornou-se uma prisão para os espanhóis que lá estavam. E foi o primeiro momento verdadeiramente de prisão daquele espaço, foi um volte-face e uma reposição, se calhar, da justiça histórica ao obrigar os espanhóis a sofrerem da sua própria crueldade naquele espaço. E isso materializou-se de uma forma muito simples. Eles acabaram por se render, era inevitável, e a prisão deixou de cumprir o seu propósito. Nos anos que seguiram, a Fortaleza de São Filipe transformou-se em Fortaleza de São João Batista. Deixem-me ver se eu consigo, mesmo sem internet.
transformou-se em Fortaleza de São João Batista. A Fortaleza de São João Batista, que é como nós a conhecemos hoje em dia, foi construída na sequência da recuperação da independência e foi reconstruída com novas infraestruturas, nomeadamente uma igreja monumental que ainda lá está, mas também com novas infraestruturas de abrigo e de poder militar, conhecidas como a Poterna, o Calejão, entre outras. Essas infraestruturas militares serviam para as tropas portuguesas naquela época, mas durante o Estado Novo foram os calabouços onde as pessoas estiveram presas. E, portanto, do poder da independência e da restauração veio o jugo do fascismo e da opressão. Nesse mesmo século, em 1668, Dom Afonso VI era então rei de Portugal e foi mandado exilado para Angra do Heroísmo. As pessoas que apoiavam o rei não gostavam dele, achavam-no um rei frouxo e mandaram-no para Angra do Heroísmo e para o Monte Brasil para estar preso. E, portanto, ele ficou preso em Angra do Heroísmo durante 6 anos. Esteve exilado lá, apesar de ter acabado mais tarde por morrer em Lisboa, mas aquela prisão, aquele espaço do Monte Brasil, também serviu de espaço de prisão para reis e para imperadores, como vamos ver daqui a nada. Mas antes de chegarmos aos imperadores, falemos também da liberdade. No início do século XIX, quando Portugal preparava a revolução da sua independência, o liberalismo, o primeiro passo que veio dar origem mais tarde ao 25 de Abril, foram deportados para a Ilha Terceira um conjunto de grandes revolucionários portugueses que foram presos naquela ilha por amor à liberdade, porque defendiam o liberalismo. E é precisamente na fragata Amazona que eles chegam até lá e é a partir das ideias que eles lá cultivaram que nasce a revolução do liberalismo, da Guerra Civil Portuguesa, e sem ela não seria possível o 25 de Abril, sem ela não seria possível tudo o que nós estamos a comemorar e a honrar neste espaço hoje em dia. No final do século XIX, início do século XX, por imposição do colonialismo português, é conquistado o Império de Gaza, no território atual de Moçambique, e o seu último imperador, que aqui vemos nesta imagem, e que em português ficou conhecido como Gungunhanha, é deportado e exilado em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. O imperador de Gaza foi recebido pelos terceirenses com alguma aceitação, porque nós já estávamos habituados a receber e a acarinhar todas as comunidades e todas as culturas. E graças a isso, o seu séquito conseguiu transformar o que era suposto ser uma prisão num momento de troca de culturas, que levou a que hoje em dia ainda existem descendentes de Gungunhana na Ilha Terceira a habitar. Este monumento que aqui vemos, e que há bocado não, peço desculpa, que ontem foi mencionado pelo Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde como um monumento que quer ser construído em Cabo Verde para honrar a liberdade e a revolução, este monumento é um monumento com a imagem de Gungunhana que honra todos os presos políticos que estiveram em Angra do Heroísmo, defende a liberdade e defende a sua revolução. Portanto, penso que é algo no mesmo género que foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro ontem, e muito bem, e eu saúdo a iniciativa. Na Primeira Guerra Mundial, ainda antes de chegarmos ao Estado Novo, o Monte Brasil, a Fortaleza de São João Batista, serviu também de espaço de prisão para um grupo de deportados alemães. A ideia era impedir que eles voltassem a juntar-se ao Império Austro-Húngaro e que pudessem juntar-se à Primeira Guerra Mundial. E, portanto, foram ali colocados para serem, de certa forma, exilados e impedidos de sair da ilha. Ficaram a viver na Fortaleza do Monte Brasil, de São João Batista, mas deambulavam pela ilha, como se pode ver, e tinham uma ligação direta à comunidade, incluindo nas zonas balneares e afins. E finalmente cheguei ao Estado Novo, não sei se já estou muito avançado no meu tempo. Muito bem. E agora queria-vos falar um pouco do Estado Novo e qual é a sua ligação com o Angra do Heroísmo, com a Ilha Terceira e com Cabo Verde também. A seguir à Revolução do 28 de Maio de 1926, o golpe de Estado, que instaurou uma ditadura totalitária em Portugal, logo de início surgiram revolucionários e forças que se destacaram e que apoiavam a democracia, a república e o regresso à normalidade do que devia ser a condição humana. Anarquistas, comunistas, revolucionários, pessoas de grande destaque no todo o território português, foram perseguidos e deportados. Foram deportados para os Açores, foram deportados para a Madeira e foram deportados para Cabo Verde. E é graças a essas pessoas que germinou na ideia das comunidades insulares a força e a necessidade da resistência.
Nós sabemos que houve várias tentativas de revolta durante a ditadura militar, antes da instauração do Estado Novo, em 1933, e uma delas foi precisamente, aconteceu precisamente na Madeira e depois despoltou também em Angra do Heroísmo, através de contactos e de telegramas, e levou a que o governo do Estado Novo, na figura do tenebroso Oliveira Salazar, tivesse decidido criar uma prisão política no Monte Brasil, para mostrar àquelas comunidades que o peso do Estado Novo iria se fazer sentir. É criada a prisão política de Angra do Heroísmo. A prisão política de Angra do Heroísmo, no Monte Brasil, durou entre 1933 e 1943 e só foi extinta por motivos políticos internacionais, que falaremos mais à frente. Mas antes disso, importa referir que mais de 600 pessoas estiveram presas neste espaço. Mais de 600 pessoas de várias origens, de várias classes sociais, homens e mulheres. Várias pessoas morreram e muitas vieram para o Tarrafal na primeira fase do mesmo. Era um campo de tortura lenta, onde as pessoas viviam em celas escavadas na pedra vulcânica, com um espaço muito pequeno, condições de tortura evidentes. Há relatos do comandante do campo ter referido que ali, como ali não chegavam os olhos dos portugueses, ali sim iria-se fazer sentir o verdadeiro peso do Estado Novo. Há relatos de que as pessoas comiam larvas. Enfim, há relatos de muita coisa que não vale a pena agora entrar em pormenor, principalmente depois deste impressionante espetáculo que assistimos antes do começo deste painel, e que acho que já de si fala por si. Mas eram lugares também de morte rápida. Houve pessoas que morreram lá de uma forma bastante rápida, porque o campo não só esteve aberto 10 anos, mas muito antes de cumprir os seus 10 anos havia pessoas que já tinham morrido. E havia pessoas do próprio arquipélago dos Açores. Portanto, era um campo que se auto-infligia, que se auto-maltratava e que se chicoteava com o peso da ditadura. Há um exemplo que eu gostaria de destacar, que é o de António Lourenço da Costa. Foi o primeiro grande cineasta da Ilha Terceira. Ele fez um pequeno filme chamado Documentário Terceirense, que relata a vida nos Açores e na Ilha Terceira no início do século XX. E quando o Estado Novo começa o seu caminho para a imposição fascista, ele, como qualquer homem da cultura, percebeu e decidiu, evidentemente, que seria contra o Estado Novo. E por isso foi preso e foi colocado em Angra do Heroísmo, de onde ele era natural. A sua esposa, Nazaré, que era uma das primeiras médicas que temos conhecimento no século XX nos Açores, ia visitá-lo com regularidade. E por isso ela também foi presa no campo de concentração, no campo de prisão do Monte Brasil, em Angra do Heroísmo. Ela acabou por sair passado alguns meses. António Lourenço da Costa morreu no Monte Brasil, em Angra do Heroísmo. Como ele, muitos outros também acabaram a sua vida lá, e muitos outros também saíram, mas nunca esqueceram a tortura que passaram e viveram afugentados e assombrados para o resto da sua vida. Mas também de Angra passaram para Tarrafal. Muitos presos vieram para cá. Na primeira fase do Tarrafal, uma boa parte dos cidadãos de Portugal continental que cá chegaram passaram primeiro em Angra do Heroísmo. Muitos acabaram por falecer, como é sabido, e não vos vou, como disse no início, não vos vou esmiuçar este trabalho, porque este trabalho já está feito e bem feito por outros investigadores, muito mais relevantes do que eu. Mas só referir que a nossa herança atlântica que nos liga foi aqui perfeitamente desvirtuada, porque nós passamos de povos irmãos para escalas de prisioneiros, e também isso não se pode perdoar ao Estado Novo. No final da vida do Estado Novo, abre uma segunda prisão no Castelo de São Sebastião, que fica do outro lado da Baía de Angra, para apoio ao Estado Novo, para apoio ao Monte Brasil. Porquê? Porque o Monte Brasil estava agora numa fase da Segunda Guerra Mundial, estava a equipar-se para a eventualidade de Portugal se juntar às forças que na altura estavam na dúvida se iam juntar a umas ou outras, mas estavam na eventualidade de quem se iriam juntar. E o Monte Brasil transfere alguns presos para o Castelo de São Sebastião e depois é levado a encerrar a sua prisão política na Ilha Terceira definitivamente, porque os Estados Unidos e o Reino Unido acabaram por entrar na Ilha Terceira, construir a base das Lajes, que ainda hoje em dia lá está, e que veio dar origem a uma parceria que obrigou Salazar a recuar, porque agora Salazar já não se podia esconder dos olhos do mundo. Os Estados Unidos estavam lá, o Reino Unido estava lá, e era vergonhoso para o líder português continuar aquela prisão. No entanto, continuam noutros pontos, como vocês também sabem, infelizmente.
Eu tenho muito pouco tempo, portanto isto era para falar um pouco de algumas outras figuras, mas vou só deixar aqui esta margem. António Borges Coutinho foi advogado miquelense de origem de São Miguel, grande resistente da ditadura. Natália Correia, um dos maiores nomes da literatura portuguesa de São Miguel, grande resistente também contra a ditadura. Vasco Lourenço, capitão de Abril, um dos pais da Revolução de 25 de Abril, estava em São Miguel na noite de 25 de Abril e estava precisamente com o outro senhor que está ao lado, Melo Antunes, também um dos ideólogos do 25 de Abril. A resistência continuou nos Açores, muito para lá de 1943, e continua ainda hoje, porque 50 anos depois, e depois da libertação dos campos, este aqui, salvo erro, é o campo de Peniche, muito depois da libertação dos campos de concentração, continuamos a ser subjugados e continuam a haver forças de ódio que continuam a impelir-nos para a guerra e para o conflito entre nós. E, portanto, importa, como disse Sofia de Melbrenner, habitar a livre substância do tempo. Importa, como disse Eugênio de Almeida, é urgente o amor, é urgente um barco no mar, é urgente destruir certas palavras, como o ódio, a solidão e a crueldade. É urgente o amor e é urgente permanecer. Obrigado.